Tem funcionado, mas não é fácil. Oi. Boa noite. Eu queria entender como é que funciona o processo de, quando vocês trazem uma turnê para fazer um show num estádio, um artista grande, geralmente tem um artista brasileiro que abre. Queria que você comentasse sobre a escolha desse artista e também ele não aparece tanto, pelo menos eu não vejo tanto na divulgação, na comunicação. Às vezes eu sou até surpreendido quando tem algum brasileiro lá abrindo, tipo, não tem no ingresso, que horas ele vai tocar, e nem, enfim, ele fica mais escondido. Por que colocar um artista brasileiro para ficar escondido? Ou então porque ele não ganha uma visibilidade um pouco maior, já que quem está levando o público mesmo é o artista internacional? Está certa a tua pergunta, viu? Eu concordo com o que você está falando aí, vou te explicar. Na maioria das vezes, quem aprova a atração é o Coldplay ou o Black Sabbath, né? Eu vou te dar exemplos concretos, né? O Black Sabbath não teve em São Paulo uma banda de abertura que desde o início a gente anunciou. No caso do Coldplay, que a gente teve a Thier, a gente conseguiu anunciar, e teve uma artista internacional que eu não vou me lembrar o nome, que também abriu a turnê do Coldplay, a gente conseguiu anunciar desde cedo. Mas nem todos os artistas são organizados como esses que eu estou te dando exemplo, né? Muitas das vezes ele fica enrolando para provar qual é a atração, enrolando, e a gente só pode anunciar a partir do momento que ele aprovou qual é a banda de abertura, né? Então a gente sofre com isso, sim. Só completando aqui, geralmente, pelo contrato que se tem com esses artistas internacionais, mega, tudo que vai eles consideram o show como um show deles, né? Então, tudo que vai no palco, antes ou depois da atração principal, tem que ser aprovado, e é o que o Alexandre falou. Muitas vezes a gente não consegue aprovar o artista a tempo dele pegar toda a divulgação. Mais alguma pergunta? Se não tiver pergunta aqui, a gente vai fazendo. Mais uma do Lollapalooza. Eu percebi ao longo dos anos que houve uma mudança de gêneros e moods musicais, né? Então, ano passado, por exemplo, aliás, esse ano, teve uma presença maior de artistas de hip-hop, né? E no ano que vem está menos, assim. Queria entender mais ou menos qual o critério, né, que guia essa curadoria. É uma coisa que vem de Chicago? É uma coisa que vem do Lola original? É uma coisa que é daqui? Como que é essa discussão? Legal. O festival esse ano tem hip-hop, né? A gente tem o G-Eazy e tem o The Weeknd, que a gente coloca nessa prateleira aí de hip-hop, R&B. O ano passado a gente tinha o Eminem, que aí é muito emblemático, né? Muito grande. Mas o processo de booking, ele é um processo da América do Sul, dos 3 Lollapaloozas, Brasil, Chile e Argentina, da gente conseguir orquestrar o que faz sentido para a região, junto com o DNA do festival e com a C3, que faz o Lollapalooza Chicago. O festival, via de regra, tem indie rock, né? Hip hop, eletrônico e pop, né? A gente tem a Marina and the Diamonds, esse ano tem Amor, tem... Quem mais a gente tem de pop esse ano? De cor eu não lembro o line-up inteiro, mas tem 3 meninas que pegam essa veia pop. Tem o Chainsmokers, que virou um artista crossover, assim como o Calvin, né? Eletrônico, mas é muito crossover. Mas, respondendo à sua pergunta, a gente procura ter rock, hip-hop e eletrônico, até porque a gente tem um palco eletrônico em todos os festivais. Mas existe, via de regra, do Perry e de Chicago, uma tendência para que a gente tenha mais hip-hop, sim. A gente acha que ainda é pouco, né? Mas a gente tem um pouco de preocupação. Até que ponto as pessoas conhecem o Kendrick Lamar no Brasil, para o que ele é lá fora, né? O Drake já conseguiu, no Brasil, se estabelecer através desse disco aí, das parcerias com a Rihanna. Mas é difícil chegar, demora a chegar, né, o hip-hop aqui.
E Chicago, a cultura hip-hop é muito forte, é muito forte. Eu queria seguir nessa mesma história do Lollapalooza. A William Morris é anunciada como parceira ou associada, né, do festival, no caso, promovido pela Time for Fun. Eu queria que você explicasse um pouco como funciona, se é nos mesmos moldes da parceria com a Live Nation, por exemplo. E também queria entender o que define a possibilidade de um side show de um artista quando vem para um festival desses, por exemplo. Uma crítica que é recorrente do público, às vezes, é que vem um determinado artista que tem um público específico, um público de nicho, que pode atuar, de repente, num teatro ou numa casa de shows convencional, e de que o público não tem como pagar o ingresso, porque ele está pagando, na verdade, esse combo, mas ele queria assistir a determinado artista apenas. Então, o que pesa na decisão de vocês para fazer ou não fazer o side show? Tá. A William Morris é uma agência de talentos, né, de artistas, muito, muito importante. Quando a gente assumiu o Lollapalooza em 2013 para realizar o festival em 2014, eu tinha uma pulga assim atrás da orelha, porque é um papel duplo, né? O cara é agente e é sócio do festival, né? Mas com o passar dos anos eu percebi que eles protegem o festival, eles são de fato um bom sócio. A gente conseguiu bucar muitas atrações por conta da atuação deles, né? Posso dar exemplos aqui: o Calvin Harris, o Foster the People, o The Weeknd, agora esse ano, e sei lá, tem muitas atrações sempre da William Morris. Então, eles são bons sócios. Em relação ao side show, na verdade, a nossa maior preocupação é o festival, né? Então, o side show é algo que a gente faz, muitas vezes, para conseguir confirmar uma atração que fica um gap muito grande entre o festival que acontece no Brasil num fim de semana, e aí a gente tem uma semana para bucar shows no Brasil, Argentina, Chile, eventualmente no Paraguai, no Peru, até chegar ao festival na semana seguinte, que acontece em Chile e Argentina. Quando a gente faz esse processo de booking, além dos 3 Lollapaloozas, a gente buca o Stereo Picnic, que é um festival que acontece na Colômbia. Então, uma parte dos artistas toca na Colômbia, Brasil, aí faz os side shows e aí depois toca no Chile e na Argentina. Então, os side shows, para a gente, funcionam como uma forma de conseguir confirmar as bandas. A gente não coloca o holofote no side show, de fato não. A gente entende que faz parte do festival ter esses shows nos clubs, que é legal e que dá, mas a gente também pensa em proteger o festival, né? O Metallica não vai tocar em nenhum lugar do Brasil. O Metallica só vai tocar no Lollapalooza. O The Weeknd não vai tocar em nenhum lugar do Brasil. O Strokes não vai tocar em nenhum lugar do Brasil. Né? O The XX não vai tocar em nenhum lugar do Brasil. Então, os side shows funcionam como uma janela para essas bandas menores se apresentarem. As perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Ale, atualmente, a indústria viveu... agora já está se recuperando de toda a mudança que aconteceu pelo advento da internet e as mídias digitais. Um dos problemas na música é o que o modelo de negócios está mudando com muita rapidez, né? Hoje em dia, os modelos como streaming e sincronização publicitária, hoje em dia o artista tem outras fontes de renda de forma a compensar aquilo que perdeu com o CD físico e tal. Eu pessoalmente acho que esse problema ainda não chegou na música ao vivo. Você vê que coisas como realidade virtual, esse tipo de coisa que hoje em dia se fala, pode eventualmente atingir o business de música ao vivo? Eu acho que sim. A gente está estudando uma turnê
eu não vou lembrar o nome do artista, do projeto. É um artista japonês, que ele toca com uma banda, ele tem um nome composto, são 2 nomes, e que, na verdade, a protagonista, a cantora, ela é um holograma. E é um sucesso. A gente está imaginando fazer isso ano que vem. Oh, legal, sensacional. A gente está fazendo agora uma turnê, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com coisa assim meio fora da caixa, de um artista coreano que se chama Bangtan Boys, BTS. Eu confesso que eu nem conhecia, né? O meu xará que trabalha lá comigo, a gente já tinha feito um artista coreano. A gente começou a pré-venda, é a maior pré-venda da história nossa lá no Citibank Hall, vamos fazer 2 noites. Eu falei, cara, já vendemos dos 12 mil tickets em pré-venda para o Citibank, já vendemos 4 mil. Eu acho que vamos esgotar no on-sale, assim, no dia de venda vai vender os 12 mil tickets. É uma coisa assim meio louca, né? Um artista coreano, BTS. E quando a gente tinha feito um outro coreano, que se chamava Super Junior, eu falava assim, pô, vai estar lotado de coreano lá na hora do show, né? Todos os coreanos de São Paulo e tal. E não, era um público pop, assim, um público meio parecido com o do Justin Bieber e tal. Não tinha coreano, podia até ter, mas era minoria, não era a maioria. Eu fiquei surpreso com isso aí. E essa é a nossa segunda incursão aí nesse universo coreano, e a gente pretende fazer esse show de holográfico, né, desse artista japonês no ano que vem. Uma menina, é incrível, eu vi, tem no YouTube. Legal. Algo mais? Perguntas? Agora, vou te responder uma outra parte dessa pergunta aí, que eu acho que eu não respondi. Eu acho que a crise da indústria fonográfica, ela já atingiu o negócio. A gente continua fazendo os artistas, falei aqui de Rolling Stones, né, de Black Sabbath. Eu tenho um grande amigo meu que é manager do Metallica, manager dos Chili Peppers, é manager do System of a Down, e ele sente essa dificuldade das bandas dos anos 2000 para frente se estabelecerem. Então, ele também é manager do Cage the Elephant, do Silver Sun Pickups, do Muse. E a gente conversando, assim, cara, no mundo, ele fala assim, uma coisa são as bandas dos anos 90, né? O Pearl Jam, os Chili Peppers. Agora, quando você vai para o ano 2000, já começa a complicar, né? O The Killers, já devia estar num outro patamar, o The Killers, né? O Muse já devia estar em outro patamar. O Muse funciona muito bem na Europa, nos Estados Unidos não tem o mesmo tamanho. Então, assim, no que se refere ao rock, eu acho que essa é a minha visão, né? Essa questão da gravadora, da música está disponibilizada na internet, mas você não tem mais um trabalho para fazer o artista, com exceção dos grandes talentos pop, Adele, né? Com exceção, os artistas de rock têm sofrido muito para, de fato, se estabelecer e entrar num patamar maior. E aí eu acho que eu respondo um pouco a tua pergunta e a tua pergunta aí. Eu acho que já estamos sofrendo e continuamos fazendo aí Rolling Stones, Black Sabbath, sei lá, nos 60, 70, 80, no máximo 90, né? Temos uma dificuldade com as bandas dos anos 2000. Legal. Boa noite. Em cima. Eu queria saber um pouco mais sobre a curadoria, como é que funciona nas aberturas de show. Por exemplo, quando tem a possibilidade de ter um artista nacional abrindo um show de um artista internacional ou mesmo nacional. São agências parceiras que indicam? Vocês têm esses parceiros? Ou, não sei, tem algum outro modo de entrar em contato? Não, na verdade, quem indica somos nós, né? Muitas das vezes. O artista está vindo para o Brasil e ele pede... Na verdade, a gente não indica uma atração. Via de regra, a gente indica 3, para ele escolher entre as 3. Né? O exemplo do Coldplay, nós indicamos 3, ele optou pela Thier. O Maroon 5 trouxe uma atração internacional para abrir, então não teve uma banda brasileira. Mas funciona dessa forma. A gente recebe material, se você quiser me mandar um material, eu recebo com o maior prazer. Isso vale para o Lola e vale para as turnês internacionais, sim. Legal, obrigado. E onde que a gente pode mandar esse material, esse contato de... Eu deixo um contato de cartão, e-mail? você manda para mim. Legal, Tá bom? Obrigado. Oi, tudo bem?
Você estava falando agora há pouco das bandas dos anos 2000, com essa dificuldade de se estabelecer como uma banda mundial, né? E a gente tem sempre falado de, sei lá, 20 anos para cá, da globalização do mundo inteiro, de como a comunicação hoje possibilita com que você atinja pessoas do mundo inteiro, a internet facilita tudo isso, né? Será que a gente não tem que começar a entender agora que a globalização não é mais a geração de um artista globalmente, e sim a possibilidade de diversos artistas trabalharem seus nichos nesses países, né? Acho que eu acho que cada vez mais vai ser Acho que sim. difícil ter um Rolling Stone. Acho que é isso. Mas eu acho que vai ter diversas bandas de médio, grande, e um mercado muito maior para uma quantidade maior de bandas e menos mega stars. Acho que sim. Acho que é por aí mesmo. Mas tenho medo desse modelo, de uma certa forma, porque eu vejo distante essas bandas dos anos 2000 do que as outras bandas fizeram, sabe? Eu vejo muito distante. Tenho um pouco de preocupação. Você diz distante como a possibilidade de ter uma carreira longa? Eu vejo distante até de permanecer, né? Em qualquer patamar. Eu vejo, sim. Ok, tem o Muse, tem o The Killers, a gente vai listar aqui algumas bandas, mas depois dessas bandas, o nível a faixa de público onde elas conseguem tocar já é muito menor. A gente já está indo para clubs, né? Eu acho assim, a minha visão é que terão muito poucas turnês de estádio, número 1. E para mim isso já é um fato. E número 2, eu começo a ter medo de quantas turnês de arena existirão. Ali, ó. E eu acho que tem uma diminuição grande aí da cena do rock e do indie, né? Como que vocês olham para as outras vertentes musicais, funk, sertanejo, todo esse tipo de coisa? Porque hoje realmente está levando o jovem, as casas de rock estão fechando cada vez mais e a gente vê os bailes, todas essas coisas muito maiores. Eu acho, assim, a T4F faz música sertaneja também nas casas dela, né? Recebe lá esse fim de semana. Hoje é sábado, hoje tem o Vitor e Léo tocando no Citibank Hall. A gente não tem nenhum conteúdo nosso ou um festival nosso nessa vertente aí de sertanejo ou de funk. Não tem. Acho que a responsabilidade do sucesso do sertanejo é um pouco da mentalidade do artista sertanejo e do empresário. E aí faço até uma crítica e eu venho do rock, né? O meu, assim, a minha história é muito mais no rock do que no sertanejo, mas me relaciono com eles, mas eu vejo quanto que eles reinvestem na carreira, investem no show, investem nos festivais, no que se refere a som, luz, vídeo, marketing, o quanto eles investem. E acho que assim, o que a gente tem hoje é o resultado da geração dos anos 80 e dos anos 90 e da falta de investimento dos artistas, né? Acho que a gente sofre muito e sinto muito pelo rock estar como está hoje no nosso país. Tem uma pergunta aqui. Ó, eu. Posso levantar? Não. Então, meu nome é Luiz, estou fazendo a parte técnica aqui do SIM. E quanto aos festivais, eu admiro muito a Time for Fun, né, do 4F, por realizar alguns festivais no Brasil e tal, fazer com que a cultura seja multiplicada, né, trazendo atrações internacionais. É interessante. A minha pergunta é específica por gênero musical, assim. Lógico que algumas pessoas aqui conhecem alguns festivais que acontecem nos Estados Unidos, que são tipo 4 dias de festivais que acontecem na Irlanda, enfim. Por que a empresa só, como posso dizer, não prioriza, né? Ela prioriza, no caso, um gênero musical que é o rock pop, né? E leva um artista de hip hop, um de reggae, assim. Por que não ter um festival específico para cada gênero musical? Ou seja, não fazer uma mistura, né? Porque você tem vários públicos hoje, né? E hoje o público rap, eu digo o público do hip hop,
não tem tanto artista acessível. Você citou o Drake, você citou alguns artistas internacionais, Rihanna, no caso, né, que tem um grande público aqui no Brasil. E por que não trazer aqueles artistas dos anos 2000, no caso, como o Tan Clan, ou algum grupo que estourou lá, Sap Rock, enfim. O porquê? A gente pode... Bom, dentro do Lollapalooza é uma mistura de estilos musicais. Então, esse é o DNA do festival, isso não vai mudar. A gente estudou a possibilidade de fazer um festival de hip-hop. Tem um pouco... A gente fez um festival de música eletrônica, que é o Electric Daisy Carnival, mas não é fácil. Tem um pouco de preconceito por parte dos patrocinadores nesses gêneros musicais. Eu sinto isso, tanto o hip-hop quanto a música eletrônica, né? A música eletrônica um pouco por conta da droga, né? E o hip-hop por conta do gênero. Então, assim, não é fácil. Eu gostaria muito, confesso que dentro das coisas que eu faço, o que eu mais gosto e me dá prazer são os festivais. Então, assim, eu gostaria muito que a companhia conseguisse ter 3, 4 festivais, né, consolidados. A gente tem o Lollapalooza, o EDC a gente fez no ano de 2015, não repetiu esse ano, porque é muito difícil o patrocínio. O patrocínio a gente teve de cerveja e de vodka, né, e energético. É isso. Você não consegue uma montadora, você não consegue... nenhum outro patrocinador, é super complicado. Tem droga? Tem droga. Não vou dizer que não tem droga na música eletrônica, mas tem droga em todos, né? Não é só na música eletrônica, né? Aqui. Eu queria que você comentasse, você falou que trouxe a banda coreana e tudo mais. Quais são as ferramentas que você tem em mãos para saber as métricas de qual artista trazer, onde colocar ele, se vai para um estádio, se vai para um clube de médio porte, e em qual momento você descobre que aquele evento, de repente, precisa ser cancelado, quanto não vendeu para chegar a esse ponto? Olha, cancelar eu acho bastante radical, viu? A gente teve uma turnê no ano passado de um artista que a gente classifica como Active Rock, que poucos produtores haviam feito no Brasil. Se chama Sitter, o nome da banda. A gente projetou para uma venue de 5.000 e acabou que a gente vendeu, sei lá, 1.000 e poucos ingressos. A gente mudou a venue, tanto em São Paulo como no Rio. A gente procura não cancelar, porque assim, é um trauma muito grande para a banda também, né? Um cancelamento. Então, a gente teria que errar muito para cancelar. Eu não me lembro de um cancelamento nosso, para eu ser sincero. Então, cancelar eu acho bastante traumático para todo mundo. Mas ter que mudar a venue, readequar, isso acontece. Faz a segunda parte da pergunta de novo, que eu respondi metade dela, né? Ah, boa. Isso é meio que a receita da Coca-Cola, né? Não posso te dar tudo, né? Mas, assim, tem uma ferramenta no Google legal, cara, chama Google Trends. Eu não sei se você usa, essa é uma ferramenta. Outra ferramenta são assinatura de execução de rádio, eu ainda uso, né, a Crowley, ver o que está tocando, o que não está tocando. É uma ferramenta. Tem uma ferramenta no YouTube, que é espetacular. Tem uma parte do YouTube que você vê quantas visualizações aquela determinada banda tem em cada cidade do Brasil e do mundo. Essa ferramenta do YouTube é legal. Então, acho que essas são algumas das que eu uso. E aí a gente procura cruzar as ferramentas e ver se faz sentido. Óbvio que uma banda teen, ela vai ter muito mais visualização do YouTube do que uma banda mais velha, né? Então, assim, eu sempre vou comparar uma banda teen com outras bandas teens, né? Se é um artista mais adulto, aí você vai ter que comparar com artistas no mesmo cluster, aí, no mesmo agrupamento.